Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre a Cleópatra. Cleópatra é uma das mulheres mais conhecidas da história, famosa por sua suposta beleza e intelecto e por seus casos de amor conturbados com Júlio César e Marco Antônio e também por ser a última faraó ativa no Antigo Egito. Isso significa que já estão em Alexandria os exércitos do rei Momo, romanos? Estão aqui mesmo, às portas do palácio. E, por acaso, não vem à frente das tropas um tal Júlio César? De fato. Ai, Júlio César. Mas e se eu te disser que quase tudo que imaginamos sobre ela é fruto de propaganda romana? A vida e morte da rainha egípcia Cleópatra VII Filopator é cheia de contradições, mas agora você vai conhecer um pouco mais dos mistérios e mitos que a cercam. Apesar dos filmes sempre destacarem a sua aparência exuberante, Plutarco, o biógrafo grego de Marco Antônio, alegou que o que realmente chamava a atenção em Cleópatra não era sua beleza, mas sim sua conversa e inteligência. A propaganda romana pintou Cleópatra como uma mulher sedutora que usava seu apelo sexual como arma política. Eu sei o que tu pretendes, Cleópatra. Cativar-me para salvar o teu povo. E se pensas que Júlio César é fácil de convencer, dar-te a resposta agora mesmo, sim. No entanto, é consenso que ela ficou mais conhecida pelo seu intelecto do que pela aparência. Cleópatra falava até uma dúzia de idiomas e tinha conhecimentos em áreas como matemática, filosofia, oratória e astronomia. Além do mais, moedas com seu retrato a mostram com feições masculinas e com um nariz grande e curvado. Apesar dos historiadores afirmarem que ela se retratou intencionalmente assim para demonstrar sua força, o antigo escritor Plutarco afirmou que a beleza de Cleópatra não era de todo incomparável. Na verdade, Cleópatra era famosa por mudar sua aparência de acordo com a necessidade política do momento. Por exemplo, nos eventos cerimoniais ela aparecia vestida como a deusa Ísis, pois era comum os governantes egípcios se identificarem com alguma divindade. Já nas moedas cunhadas no Egito, ela era retratada com um queixo imponente como o de seu pai para enfatizar seu direito ao trono. Essa capacidade de se reinventar para se adequar à ocasião foi uma das maiores marcas de suas capacidades políticas. Cleópatra tinha apenas 18 anos quando o trono egípcio foi passado para ela e seu irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII. Porém, ela não estava satisfeita em dividir o trono com seu irmão mais novo, que posteriormente tornou-se também o seu marido. No ano 49 a.C., o faraó Ptolomeu XIII expulsou sua irmã do palácio de Alexandria, depois que Cleópatra tentou se tornar a única soberana. A rainha então fugiu para a Síria e retomou com um exército de mercenários, montando um acampamento nos arredores da capital egípcia. Quando Júlio César foi a Alexandria, ela se infiltrou no palácio escondida dentro de um tapete para se apresentar ao romano e pedir sua ajuda para retomar o trono. Ao ser derrotado, Ptolomeu morreu afogado no rio Nilo. Aos 21 anos de idade, Cleópatra então se tornou amante de César, que tinha 52 anos, e deu à luz ao único filho do romano, que se tornou herdeiro do trono. Cleópatra conheceu Júlio César em Roma no ano de 46, e sua presença parece ter causado um grande rebuliço. César não escondeu que ela era sua amante, e muitos romanos ficaram escandalizados quando ele ergueu uma estátua dourada dela no templo de Vênus de Eretrico. No entanto, ela foi forçada a fugir de Roma quando César foi esfaqueado até a morte no Senado romano no ano de 44. Bom, e quais são as notícias que trazes de Roma? Bom, eu tenho uma que talvez te interesse. Qual? Estão fazendo uma conspiração para te assassinar. Diga que eu não posso. Mas a essa altura ela já havia deixado sua marca na cidade. Seu penteado exótico e joias de pérolas se tornaram uma tendência, e tantas mulheres adotaram o visual de Cleópatra que muitas vezes elas eram confundidas com a própria. Posteriormente, Cleópatra também se envolveu com o general romano Marco Antônio. Embora fontes antigas deixem claro que Cleópatra e Antônio se amaram realmente, esse relacionamento também foi muito útil para uma rainha egípcia que desejava expandir e proteger seu império. Ela acreditava ser uma deusa viva e costumava usar a encenação para conquistar seus aliados em potencial e reforçar seu status de divindade. Um dos momentos mais sublimes teria sido seu encontro com Marco Antônio em 41 a.C. Quando foi convocada para conhecê-lo, ela teria chegado em uma barcaça dourada adornada com velas roxas e movidos com remos de prata. Cleópatra ainda havia sido maquiada para parecer com a deusa Afrodite. Ela estava sentada embaixo de um dossel dourado enquanto pessoas vestidas de cupido a abanavam e queimavam incenso com cheiro doce.
Já seu amante Marco Antônio acabou sendo considerado a personificação do deus Dionísio, que teria ficado instantaneamente encantado. Mas apesar do interesse, eles eram apaixonados pela companhia um do outro. No inverno de 41 e 40 a.C., o casal teria formado até seu próprio grupo de bebidas, intitulado como Fígados Inimitáveis. Eles se envolviam em festas noturnas para beber vinhos e ocasionalmente participavam de jogos e concursos elaborados. O casamento com Marco Antônio gerou 3 filhos, mas também resultou em um grande escândalo em Roma. Seu rival, Otaviano, posteriormente conhecido como Augusto, fundador do Império Romano, teria usado propagandas falsas para retratá-lo como um traidor que estava sob o domínio de uma sedutora estrangeira. As notícias logo ganharam força e em 32 a.C. o senador romano declarou guerra contra Cleópatra. E sabia que o mês de agosto leva esse nome para celebrar a morte de Cleópatra, justamente quando referemos assim ao 8º mês estamos na verdade celebrando a vitória de Augusto sobre a rainha. Daí o nome do mês de agosto. Quando ele teve a chance de ter um mês em sua homenagem, em vez de escolher setembro, que é o mês de seu nascimento, ele escolheu o 8º mês no qual Cleópatra morreu. Deste modo, ele criou uma lembrança anual da derrota da rainha. Augusto teria gostado de levar Cleópatra como prisioneira em Roma, porém ela se matou para evitar essa humilhação. Então Augusto teve que se contentar com apenas a imagem dela que foi carregada pelas ruas. O túmulo de Antônio e Cleópatra permanece um mistério, embora se acredite que esteja em algum lugar perto de Alexandria, no Egito. A família de Cleópatra era descendente do general macedônio Ptolomeu, que governou o Egito depois que Alexandre o Grande morreu. Cleópatra nascera 12 gerações depois, ou seja, mais de 250 anos, que envolveram casos de amor e traições. Como muitos casos reais, os membros da dinastia ptolomaica geralmente se casavam dentro de suas famílias, o que era visto como uma forma de preservar a pureza de sua linhagem. Assim, diversos ancestrais da rainha do Nilo se uniram a primos ou até mesmo irmãos. É muito provável que os pais de Cleópatra fossem irmão e irmã. O costume foi seguido por ela, que acabou se casando com seus 2 irmãos adolescentes, Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV. Já a população do Egito incluía pessoas de muitas etnias diferentes, e naturalmente isso incluía africanos, uma vez que o Egito era uma parte da África. Portanto, não é improvável que muitos antes de Cleópatra nascer, sua herança grega houvesse se misturado com outros povos. Além disso, como a identidade de sua própria avó é desconhecida, a identidade racial de Cleópatra é bem duvidosa. Como a maioria dos monarcas de seu tempo, Cleópatra se considerava divina. Desde o nascimento, ela e outros membros de sua família foram declarados como deuses e deusas. Consciente dessa imagem, Cleópatra manteve sua mística através de demonstrações de esplendor, identificando-se como a divindade Ísis, o que influenciou grande parte da mitologia que a envolve até hoje. Apesar de Cleópatra dar um filho a César, ele já era casado. Desse modo, o costume egípcio decretou que Cleópatra se casasse com seu irmão Ptolomeu XIV. Quando César foi assassinado em 44, Cleópatra e seu aliado mataram Ptolomeu XIV para impedir qualquer desafio à sucessão de seu filho. E para solidificar seu controle sobre o trono egípcio, ela assassinou também a sua irmã Arsinoe. Tal crueldade não era apenas uma característica comum da política dinástica egípcia, mas era uma forma de Cleópatra proteger a si mesma e seu filho. Com todas as ameaças familiares eliminadas, Cleópatra começou a governar o Egito, a nação mais rica do mundo mediterrâneo, e foi a última faraó ativa, permanecendo independente de Roma. As poucas fontes egípcias contemporâneas sugerem que Cleópatra foi uma faraó muito popular entre o seu próprio povo, e ela se dedicou muito para isso. Os governantes egípcios falavam grego e mantinham seus costumes, separando-se da maioria egípcia. Mas ao contrário de seus antepassados, Cleópatra realmente se deu ao trabalho de aprender a língua egípcia. Ela também encomendou retratos de si mesma no estilo tradicional egípcio para o seu povo. Em um papiro datado de 35 a.C., Cleópatra era chamada de Filopatris, ou seja, aquela que ama o seu país. Ao identificar-se como uma verdadeira faraó egípcia, Cleópatra solidificou sua posição. Embora alguns historiadores modernos tenham retratado Cleópatra como uma grande líder egípcia, sua imagem nem sempre foi assim. Isso porque durante sua vida a propaganda romana fez de tudo para difamar, visto que quem a produzia era o seu inimigo Otaviano.
A rainha era retratada por ele como uma prostituta perigosa que utilizava de bruxaria, sexo e astúcia, buscando mais poder do que era apropriado para uma mulher. Ao final do século I a.C., o poeta Horácio ainda a descreveu como uma rainha louca que conspirava para derrubar o Império Romano. Quase um século depois, o poeta romano Lucano a rotulou de a vergonha do Egito, a fúria que se tornaria a ruína de Roma. Entretanto, depois que os ânimos romanos esfriaram, o historiador grego Plutarco publicou uma biografia mais compreensiva. Nela, Cleópatra foi retratada como uma heroína trágica, que tinha como maior motivação o amor de Antônio, a sua única motivação. Nos 2 milênios seguintes, inúmeros quadros e dramatizações no cinema deram foco ao seu suicídio, depois que Otaviano derrotou Otânio. Então, esse turminha terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau, e lavem as mãos.